ótimo dia a todos. Hoje estamos aqui nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, com o nosso devocional diário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler este capítulo maravilhoso da palavra do Senhor. Tudo começa com um versículo bem pequenininho. E Saulo aprovou a sua morte. Paulo está aprovando a morte de Estevão aqui. Aqui é uma apresentação daquele que se tornaria um dos maiores pregadores. Mas esta é a história do próximo capítulo. Hoje nós vamos ver que o evangelho vai chegar a Samaria. Se nós voltarmos um pouquinho aí na sua Bíblia e lermos lá no capítulo 1, versículo 8, Jesus dá como que um cronograma geográfico ali para aqueles homens que sairiam para pregar o evangelho. Diz que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembremos que em Jerusalém o evangelho já estava sendo propagado, pregado, e o Pentecoste tinha acontecido ali, mas era necessário dar continuidade. Aquelas pessoas pareciam que queriam ficar ali em Jerusalém e se concentraram ali durante muito tempo, mas a perseguição que começou depois da morte de Estevão fez aquelas pessoas se dispersarem pelas regiões da Judéia e de Samaria, diz ainda o versículo 1. Depois nós vamos ver que no versículo 4, essa dispersão, ela vai fazer com que aquelas pessoas saíssem e anunciassem a palavra. Há aqui mais um ponto acerca de Saulo, que ele estava assolando a igreja e ele arrastava os homens e mulheres e colocava-os na prisão, diz o versículo de número 3. Mas ainda assim o evangelho não podia parar. Naqueles dias saiu dali e nós vamos ver que Filipe vai parar em Samaria. Qual é o grande problema de Samaria? Os judeus não iam com os samaritanos. Os samaritanos nesta época eram como que judeus mesclados e os judeus tinham uma certa neura, vamos chamar assim, com a questão da etnia, de serem judeus puros. Os samaritanos eram aqueles que estavam misturados. A história é comprida acerca disso, mas começa quando a Assíria destrói o Reino do Norte. A capital do Reino do Norte era Samaria, e a ação dos assírios era justamente misturar ali os povos, e nessa mistura os judeus agora perdem a sua identidade principal, inclusive adoram outros deuses, falam outras línguas diferentes ali, e aquilo traz uma certa repulsa no meio dos judeus, e por isso os samaritanos eram pessoas que eram consideradas ali à parte pelos judeus. Mas Jesus, ele veio trazer conciliação entre os povos. Naquela região, quem chegou lá foi Filipe, diz o versículo 5, que ele foi para Samaria e ali as pessoas iam ouvi-lo. Por quê? Porque ele estava fazendo sinais maravilhosos e todos escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, diz o versículo de número 6. Filipe ali estava expulsando espíritos imundos e processos, e ali nós vamos ver paralíticos e aleijados sendo curados, diz o versículo de número 7. Nós vamos ver que aquelas pessoas agora começam a se converter, a uma grande alegria naquela cidade, e aí aquela notícia chega a Jerusalém, chega aos ouvidos dos apóstolos o que está acontecendo em Samaria, diz o versículo 14, que eles vão enviar ali Pedro e João para saber o que está acontecendo ali. Quando eles chegam lá, o versículo 15 diz que eles oram por eles, para que eles recebessem também o Espírito Santo, e ali nós vamos ver que o Espírito vem sobre a vida deles e eles recebem aquele momento maravilhoso ali. É um Pentecoste samaritano, nós podemos dizer assim. É interessante nós vermos que para que Samaria fosse aceita pelos outros, era necessário uma autenticação apostólica. E Pedro, mais uma vez, está aqui junto com João para autenticar aquilo, e Samaria é alcançada. Filipe, ele vai seguir adiante o seu caminho e ele é mandado ali ir na direção do sul. E ele se levanta, e no caminho onde ele foi, havia um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os teus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías, diz os versículos 27 e 28. Era um eunuco, alguém que tomava conta ali dos bens de uma rainha, da rainha Candace, é o que diz aqui a palavra do Senhor para nós, e nós vamos ver que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Nós não podemos pensar na Bíblia como a temos hoje, um compêndio tudo bonitinho, não. Eram rolos com algumas partes da Bíblia, e a parte da Bíblia que ele estava lendo falava acerca da humilhação de alguém, e
E aí Filipe é enviado para se aproximar daquele carro, diz o versículo 29, e quando ele chega perto, aquele homem que estava lendo aquilo, e Filipe o pergunta: você entende o que está lendo? Diz o versículo 30. E essa é a pergunta que nós fazemos sempre, e essa é a questão de termos esse devocional. Você entende o que você está lendo? Esses comentários que faço é para que nós tenhamos um entendimento maior, ou uma fome maior de entender, pelo menos, que aquilo que vier à sua mente quando você lê a Bíblia e você não entender, você pode perguntar aqui no grupo de WhatsApp onde está sendo colocado, pode perguntar pelo YouTube onde está sendo ministrado também, para que nós possamos tentar esclarecer e juntos entendermos a palavra do Senhor. A pergunta do etíope é incrível. Ele diz: como poderei entender se não há alguém que me ensine? Então Filipe explica tudo para ele, começando ali daquela passagem que ele estava lendo, ele chega até Jesus Cristo. Diz o versículo 35, Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Aquilo ardeu o coração daquele homem ali, ele quis ser batizado, ele entendeu que precisava ser iniciado ali como um cristão, e eles descem a água, e ele diz que crê que Jesus é o Filho de Deus, e eles ali saem da água, e de maneira maravilhosa aquele homem vai seguir o seu caminho, e a Etiópia ali também vai ser alcançada através do Evangelho. A palavra de Deus diz que de maneira espetacular, Filipe, depois de sair da água, ele é levado ali para uma outra região. Diz o versículo 39, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Será que você tem ouvido a palavra do Senhor e seguido alegre o seu caminho também? Essa é a intenção. O Evangelho faz isso conosco. Apesar das perseguições, das lutas, nós seguimos alegres, confiando que o melhor está em nós. E um arrebatamento está preparado também para nós encontrarmos com o Senhor nos ares, que nós também possamos estar nessa expectativa a cada dia, para a glória do nome de Deus. Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.